Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa. O primeiro texto, A Bênção do Retorno. Quando o sábio filósofo francês René Descartes escreveu a famosa frase ego, cogito, ergo, sum, eu penso, logo existo, abriu margem à seguinte conclusão: tudo o que não pensa no universo não existe. O que seria um pensamento equivocado, pois uma pedra, por exemplo, não pensa. No entanto, existe. Porém, o sábio francês se referia certamente ao ser pensante, que tem consciência da própria existência, sabe que existe. A partir desse pensamento, abrem-se duas alternativas. Deixamos de existir após a morte do corpo, se considerarmos que o pensamento é criação do cérebro. Ou continuamos a pensar e, consequentemente, existir, se considerarmos o cérebro apenas como um instrumento do eu espírito que se utiliza do cérebro para se manifestar no plano físico. Na primeira possibilidade, para que nascer e viver uma existência de sofrimento, alegrias, aprendizados, desenvolvimento intelecto-moral, para em seguida vir o nada absoluto? Nesse caso, a vida não teria significado nenhum, portanto, nenhuma razão de ser. Melhor seria nunca ter nascido. Então, a razão, o bom senso e a lógica faz com que pensemos na segunda possibilidade. Eu preexistia antes do atual nascimento biológico. Existo e continuarei existindo após a morte do corpo físico, que, por ser material, sofre as transformações necessárias, envelhece e morre, enquanto eu, espírito, imaterial que transcende o corpo, continuará sua jornada na infinita morada universal. Na casa do meu Pai há muitas moradas, asseverou Jesus em João capítulo 14, versículo 2. E compreendendo o universo como a casa do Pai, concluímos que as diversas moradas que Jesus se referia certamente são os infinitos mundos e também as várias dimensões deste infinito universo que somente pela imaginação podemos conceber. Sabendo que somente a Deus podemos considerar eterno, sem começo e sem fim, entendemos que nós, enquanto espíritos, tivemos um dia, um início, e todos fomos criados nas mesmas condições, simples e ignorantes. De outra forma, haveria privilégios de uns em detrimento de outros, e assim onde estaria a justiça? Sabendo que Deus é infinito em suas perfeições e atributos, ele é infinitamente justo e bom. Se a verdade é que fomos criados nas mesmas condições, por que as diversidades evolutivas? Porque além de termos sido criados em tempos diferentes, uns se esforçam mais que os outros. A reencarnação também é ensinada por Jesus, valendo-se de outros termos, é claro, uma vez que na época a palavra reencarnação não existia, como vemos no Evangelho de Mateus 11,14, quando Jesus falava de João Batista, e se o queres reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir, e também João, capítulo 3, no versículo 3, quando ele afirmava a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não renascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Renascer de novo. Parece redundância, mas não é. Ele quis dizer que já somos renascidos. Observando a história da humanidade terrestre, a evolução em todos os aspectos é visível, o que nos leva a descartar a unicidade da existência, pois com ela o progresso ficaria estagnado. Voltamos, portanto, com toda a bagagem de progresso adquirido, com isso evoluímos e ajudamos o planeta a evoluir. A propósito dessa verdade, um médico amigo do genial compositor Mozart o procurou certo dia e pediu-lhe que lhe ensinasse a compor uma sinfonia, ao que o incomparável músico redarguiu: você é ainda muito jovem para compor uma sonata. Comece, portanto, com uma balada. Seu amigo respondeu indignado: como você pode dizer que sou jovem para compor uma sonata, se você compôs sua primeira aos 6 anos e eu já passo dos 30? O genial músico olhou nos olhos e concluiu sabiamente: é verdade,
Eu compus minha primeira sinfonia aos 6 anos, porém, não perguntei a ninguém como fazê-lo. Meu Deus. Seu jovem amigo então compreendeu que na nossa jornada evolutiva tudo tem seu tempo. Somos o resultado de nós mesmos, nessa ou na vida futura. Vivemos em constantes viagens de idas e voltas, trazendo e levando conosco nossas próprias bagagens. Então pensemos, ao prepararmos para a realização de uma viagem, algumas providências carecem de ser tomadas. Imprescindível é o preparo psicológico. De fundamental importância é o meio de transporte e a bagagem a ser levada, a qual nos será útil durante a viagem e o tempo de permanência até o anelado retorno. No que tange ao retorno à nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual, Paulo nos afirma em Gálatas 6:5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cabe-nos, portanto, se desejamos a felicidade futura, prepararmos nossa bagagem somente com o que será útil e salutar para a grande viagem. Na ida, na permanência e no retorno, nosso bem-estar só depende de nós mesmos. Na infinita estrada de vida, ainda teremos muitas idas e vindas. Preparamos-nos, portanto, com o verdadeiro amor cristão. Quando aprendermos tudo o que a Terra tem para nos ensinar e alcançarmos a evolução moral que nos faculte o ingresso em um mundo melhor, da Terra sairemos sem lhe dever um único centavo, ou nela permaneceremos por missão de amor para ajudar os irmãos retardatários na jornada rumo à glória. Um dia saímos das mãos do nosso Pai Criador, nosso Deus de sabedoria perfeita, e para Ele retornaremos um dia com todo o progresso realizado e, consequentemente, com todos os méritos da caminhada, onde seremos plenamente felizes. Como ele disse, ele faz um poema, no final de cada texto. Então vamos lá. Oportunidades. Deus, justo, bom e soberano. Para toda criatura tem um plano. Evoluir inexoravelmente é preciso nascer para viver. Necessário é morrer para nascer. Progredir incessantemente. A justiça de Deus é abrangente, em todo o universo está presente e é sempre aplicada com amor. Pelas portas da reencarnação, o espírito anela a perfeição e o seu retorno para o Criador. Através das múltiplas existências acontece o despertar das consciências e o avanço do espírito imortal. A semente que eu hoje semear é a mesma que amanhã irei ceifar na infinita seara universal. Eu sei que a minha vida agora é o resultado da vida em que outrora eu vivi da maneira que eu bem quis. Hoje, dessa verdade consciente, semearei só o amor presentemente, anelando no futuro ser feliz. Reencarnação, sublime recomeço, onde eu tenho tudo aquilo que mereço, sempre em busca da iluminação. Essa é a mais pura verdade, não há salvação sem caridade, nem justiça sem reencarnação. Eu não sei se eu vou saber falar direito o poema, gente, que eu estou enferrujada, mas que ele é lindo, sem dúvida é. Jesualdo, nas palestras, ele geralmente faz um poema, fala de uma forma poética, ele tem esse diferencial e é muito bonito de ouvir ele. Agora, Patrícia, nós vamos ensaiando aqui. Essa questão da reencarnação, como ele colocou, realmente, ele já tinha dito antes lá no prefácio que seriam temas que nós na Casa Espírita a gente sempre trabalha, porém tem pessoas que estão chegando, que são pessoas que estão conhecendo a doutrina. Então, para nós, é muito corriqueiro falar sobre reencarnação, de vidas passadas, vidas futuras, graus que os espíritos se encontram, o grau que o nosso planeta se encontra. Para nós, no nosso dia a dia, a gente age normalmente com esse assunto. Para outras pessoas, existe ainda como? Isso é verdade? Acontece mesmo? Sim. Ah, mas quem morreu não voltou para contar a história. Voltou, sim. Várias pessoas desencarnadas, mas que em espírito vive e volta para contar como é que é o outro lado. Tanto
pessoas que evoluíram, que viram coisas bonitas, como pessoas que estão em lugares horríveis, que cometeram crimes, violência, inclusive violência contra a própria vida. Então nós temos relatos sim da espiritualidade, nós temos a certeza de que a vida continua mesmo depois que a sua morte física acontece. E nós temos a certeza também que não é uma única vez, não é você nascer, crescer, desenvolver, morrer fisicamente e acordar no plano espiritual e pronto. Não. A gente chega no plano espiritual, dependendo de como a gente chega, nós vamos ser socorridos, nós vamos para a escola, nós vamos aprender, nós vamos reacender a nossa fé, a nossa intenção. Aí a gente percebe que errou, a gente pede para pagar os nossos erros, a gente pede para poder estar perto de pessoas que a gente ama, a gente pede para estar perto de pessoas que a gente odiou, que é para a gente ressarcir essas dívidas. Nós pedimos missões. Então, cada um de nós, no plano espiritual, nós pedimos também, como nós pedimos aqui, quando nós estamos encarnados. A gente não fica aqui em prece pedindo. Quando chega lá no plano espiritual, a gente pede também, inclusive para reencarnar. Tem espírito que pede, que implora para reencarnar. Pode vir até como uma pessoa que está lá passando fome no Nordeste, um africano que está lá no meio da seca, do deserto, mas ele quer vir, ele precisa, ele sente a necessidade de reencarnar para poder se restabelecer, se equilibrar enquanto espírito. Se fosse dado para a gente todo o conhecimento no campo espiritual, a gente não precisaria estar aqui. Lá a gente tem a teoria, lá a gente vai ver através de estudos, através de grupos de assistência, maneiras para que a gente possa vir aqui e colocar em prática essa teoria e se melhorar enquanto espírito. O duro é que quando a gente reencarna e que estamos na carne, nós esquecemos que somos espíritos. Nós falamos, somos humanos, somos encarnados. Não, nós estamos como humanos, nós estamos como encarnados, porque nós somos espíritos. O nosso espírito, segundo o que eu li também, no outro estudo que eu fiz, ele está muito ligado ao nosso sentimento, ao nosso coração, e o nosso espírito está muito ligado ao nosso cérebro, à irradiação da razão. Então, o nosso espírito é feito dessas duas asas, emoção e razão, consciência. E para equilibrar essas duas asas, nós precisamos muita fé, nós precisamos de bastante bagagem espiritual para poder fazer um voo seguro. Essa bagagem espiritual, quem vai dar? As experiências humanas, encarnados. Quando é que isso vai acabar? Quando o espírito se tornar mais elevado. Ele não vai precisar ficar reencarnando. Jesus não precisa ficar reencarnando, ele reencarnou como um missionário, para poder vir e ensinar o povo, mas não porque ele precisava estar encarnado, tanto é que ele viveu pouco tempo, era só o tempo de ensinar e tchau, gente, meu mundo não é daqui. Assim foi com Maria e tantos outros espíritos, que a gente vai vendo que não está voltando mais, porque não tem a necessidade, se tornou puro. Aí eles se tornam missionários, eles vão ajudar quem não tem condições de evoluir sozinho. Agora, nós que ainda precisamos de ajuda, nós vamos ter que reencarnar muitas vezes. E esse reencarnar, a gente tem que dar graças a Deus. Por quê? Uma pessoa que está endividada, está sozinha, está doente. Tudo que ela faz dá errado. Aquela pessoa hard, né? Ó dia, ó céus, ó azar. Tudo na vida dela deu errado. Uma pessoa dessa, que se ela não acreditar em vida após a morte, o que ela vai fazer? Ela vai tentar se matar, como muita gente acaba se matando por não acreditar na vida após a morte. Mas quando você sabe que do outro lado você vai acordar pior, no umbral, no Vale do Suicida, em locais onde pessoas vão estar em sofrimento também. Se você der um tiro na testa, vai ficar lá jorrando da tua testa sangue sem parar e aquele sofrimento eterno. Até você ser socorrido, até você se arrepender de verdade, até você se reencontrar e falar assim, poxa, eu fiz besteira,
e agora eu quero pagar pelo que eu fiz, eu preciso acertar essa caca que eu fiz. Aí você vai ser socorrido, mas até esse dia acontecer, o André Luiz, que foi um suicida inconsciente, não demorou para ser socorrido no Vale do Suicida, um filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, feito por Chico Xavier. É assim, mesmo inconsciente, mesmo aquele que não se matou querendo se matar, mas aos poucos, né? Come o que não tem que comer, bebe o que não tem que beber, passa as noites em claro, não descansa, não cuida do seu corpo, da sua mente, trai pessoas, mente para pessoas. Então, você vai se tornando um suicida inconsciente. Então, mesmo o inconsciente, ele acorda de umbral lá, no meio dos suicidas, no Vale do Suicida. Imagina, então, o que foi lá e deu um tiro na cabeça, que se jogou na linha de um trem. São situações desesperadoras que a pessoa passa e que ela acha que ela vai botar fim. Ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com o problema dela. Mas nessa de acabar com o problema dela, ela arruma outro problema maior. E quem tem fé na vida futura sabe que se fizer vai fazer besteira, então não faz. É um consolo. Dessa vez eu tô assim, mas isso vai passar. Lá na frente eu vou estar melhor. Muitas pessoas falam a respeito da minha doença, poliomielite, e falam, Patrícia, Deus vai agir em você, você vai se curar. Não que eu esteja negando a cura, não quero a cura. Quem é que não quer? Só se eu fosse muito besta. Mas eu entendi que eu preciso da poliomielite, que ela é minha amiga, que ela está agindo a meu favor. Ela não está sendo contra mim, ela está agindo a meu favor. O meu corpo está se desgastando, mas o meu espírito está aprendendo. E o que é mais importante, o meu corpo ou o meu espírito? O espírito. O corpo, daqui a pouco, de qualquer forma, eu vou ter que despejar ele. Quem vai ficar? O espírito. E eu quero que ele fique melhor. Então, se a poliomielite tem que me acompanhar até o final, vamos junto, filha. Agora, se ela tiver que ser um período para que eu aprenda coisas, eu já aprendi, não preciso mais dela, então que eu seja curada. Mas está na mão de Deus. Não está na minha eu faço a minha parte. Tem que ir em médico, fazer exames, eu tenho que fazer tratamento, tenho que fazer a hidroginástica. Mas eu não fico naquela fissura, eu tenho que curar, eu tenho que curar. Eu vi acontecer isso com a minha mãe. Eu vou acabar com o câncer, eu não nasci com ele, eu não vou morrer com ele. Ela ficou tão brava com aquela doença que a inimiga era mais poderosa do que ela. Detonou ela em 3 meses. Então eu não vou fazer o mesmo caminho, porque eu já vi que esse caminho deu errado. Eu não vou ficar brava. Eu vou tentar trazer ela para mim. Você está me ajudando? Então fica aí. Só me permita que eu faça algumas coisas, porque senão como é que eu, né? Como é que eu vou comer, como é que eu vou no banheiro, como é que eu vou sair, como é que eu vou limpar minha casa. Então me permita ainda agir. Não me deixe totalmente inútil. É o que eu peço a Deus todos os dias. Mas se deixar também faz parte do meu progresso. Eu vou ter que aceitar. Eu vou ter que, através desses estudos, entender que faz parte de um processo para eu me melhorar espiritualmente. Quando a gente tem essa noção de que o espírito é eterno, a gente acaba ficando um pouquinho mais resignado. Mas como a gente ainda é infantil moralmente, a gente vai chorar, a gente vai pedir, a gente vai implorar, a gente vai se desequilibrar, faz parte. Está dentro do processo. O que não pode é durar muito isso, porque a nossa fé tem que ser maior. Para isso que a gente estuda, para isso que a gente assiste uma palestra, para isso que a gente toma um passe, para isso que a gente vai numa religião, para se fortalecer. Pode ser a religião que for, espírita ou não, mas pode ser o que for. Onde você vai se religar, você vai se fortalecer para chegar até Deus. Não é que um humano vai te levar até Deus, nem o padre, nem o pastor, nem ninguém vai te levar até Deus. Quem vai levar é você, seu coração, a sua oração, o seu desejo. Você é filho de Deus, ora que Ele vai te ouvir. Jesus dizia que Ele estava em todos os lugares, o nosso irmão, um espírito superior. Pode me chamar que eu vou estar em todos os lugares, sempre que me chamar. Ainda não feliz de dar Ele para nós, Ele ainda falou assim, olha, mas de quebra ainda tem a minha mãe. Minha mãe também, vocês podem chamar porque ela vai interceder. Ela também vai me dar umas cutucadinhas se eu esquecer. Então nós temos espíritos superiores até não querer mais para a gente poder pedir socorro. Basta a gente andar na linha, que a gente vai sentir a intuição. Nós vamos sentir quando eles dizem pra gente, vai pra direita, não vai pra esquerda. Você tem costume de ir pra esquerda, mas hoje não, vai pra direita.
o nosso sexto sentido, que é a nossa mediunidade. Alguns desenvolvem essa mediunidade, outros não desenvolvem. Que a gente tem os 5 sentidos que é da carne, e esse todo mundo desenvolve, né? Pelo menos grande parte das pessoas. Mas o sexto a gente custa a desenvolver. A gente vai desenvolver quando já está chegando lá na terceira idade. Aí, eu tô ouvindo, eu tô vendo, eu sonhei com alguém. Sendo que podia ter sido a vida inteira, se a gente tivesse alimentado nosso campo espiritual. Se a gente tivesse dado mais importância para ele, porque o que nós somos? Espíritos. E nós vamos continuar reencarnando muitas e muitas vezes. Segundo o Chico Xavier, até 2054, 2057 seria a data máxima aí para o nosso planeta se tornar regeneração. Enquanto o planeta está para se tornar regeneração, os espíritos que estão aqui, eles estão encarnando, reencarnando, se melhorando, para alguns ficarem aqui no planeta, que vai se tornar regeneração, e aqueles que não ficarem, eles vão para outro planeta. Mas eles não vão morrer. Jesus dizia que na casa do Pai existem várias moradas, ou seja, aqueles que são bons vão ficar no planeta bom, os que não são bons vão para um outro planeta que vai passar por prova e expiação que nem passava por aqui, até aprender a se tornar melhor. Aí vai para a regeneração. E assim por diante. O ideal nosso é ser perfeito. Um dia todos nós vamos ser que nem Jesus, pois ele mesmo disse isso. Vocês são capazes de fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele acredita na gente. Basta a gente também acreditar. Basta a gente mesmo fazer por merecer, né? Então é isso. Que a gente agradeça a Deus por essa dádiva, por essa bênção, que são as oportunidades de reencarnar, de acreditar que nós podemos ser melhores, de fazer acontecer a nossa vida sempre coisas melhores. E isso só tem um jeito, né? Como Jesus também disse, e a doutrina adoça, através da caridade. Seja bom, pratique o bem. É um recurso maravilhoso para você se tornar um espírito melhor.